Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de hematologia. O meu nome é Carolina Perrone e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hemoterapia. Bom, dentro dessa aula a gente vai revisar então conceitos relacionados à utilização de concentrados de hemácias, de plasma fresco congelado, de crioprecipitados, procedimentos especiais e também de reações transfusionais. Vamos começar um pouquinho então falando sobre concentrado de hemácias. E eu não poderia deixar de falar sobre o Jean-Baptiste Denis, que foi um médico lá do século XVII, que registrou a primeira transfusão sanguínea em humanos. Mas ele pegou um sangue de carneiro, descreve-se que foi aproximadamente meio copo que ele transfundiu em um dos seus pacientes, e ele escolheu o carneiro porque ele acreditava que o carneiro era um animal puro, um animal tranquilo e que deixaria então o seu paciente mais tranquilo. Ele registrou que na primeira transfusão não aconteceu nada, porém ele prosseguiu. Na segunda transfusão, o paciente não se sentiu bem, ele já teve alterações que hoje em dia a gente sabe que foram relacionadas à hemólise, ele teve dor lombar, ele teve alteração na coloração da urina, né, com hematúria, hemoglobinúria, e por fim, da terceira transfusão, ele acabou falecendo, tá? Mas essa então é a primeira descrição que a gente tem de transfusão de sangue em humanos. E vamos já começar com o pé direito com uma questãozinha. Uma paciente do sexo feminino de 62 anos, obesa, hipertensa, diabética, portadora de cardiopatia isquêmica, que tem um ecocárdio com uma fração de ejeção de 32%, encontra-se internada na UTI por quadro de choque séptico por pneumonia adquirida na comunidade. Ela encontra-se em ventilação mecânica, está em uso de nora, ela evolui com anemia e plaquetopenia secundárias ao quadro infeccioso, sem sangramentos. Os exames laboratoriais mostram para a gente uma hemoglobina de 5,1 numa paciente cardiopata, um hematócrito de 17, leucócitos de 23.000, plaquetas de 42.000, um TP de 12 segundos, um RTTPA de 0,96, um TT também normal. O fibrinogênio dele era 480 e o dímero era de 0,7. Com relação ao manejo transfusional do paciente em questão, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve-se preferir um hemocomponente lavado, visto gravidade do quadro clínico. Letra B. Há indicação de transfusão de crioprecipitado, visto que a paciente apresenta coagulopatia. Letra C. Há indicação de transfusão de concentrado de hemácias, devendo cada unidade ser administrada em 4 horas. E letra D. Há indicação de transfusão profilática de concentrado de plaquetas, visto que a paciente apresenta choque séptico e possui plaquetometria inferior a 50.000. Bom, vamos conversar agora um pouquinho sobre os concentrados de hemácias. Eles estão indicados quando a gente tem uma oferta inadequada, então, de oxigênio para os pacientes. E, de uma forma geral, a gente considera que as anemias que têm hemoglobina acima de 10, elas são bem toleradas pelo nosso corpo. Nosso corpo se adapta com uma certa facilidade. E os guidelines mais comuns, né, mais famosos, eles trazem para a gente como um corte transfusional geralmente em torno de 7, que é quando geralmente os nossos órgãos começam a ter alguma repercussão relacionado a esse baixo nível de hemoglobina. Agora, quando eu tenho níveis entre 7 e 10, vai depender muito do contexto clínico do paciente para a gente indicar ou não uma transfusão. De uma forma geral, um concentrado de hemácias, uma unidade, uma bolsinha, ela é capaz de aumentar a hemoglobina em 1 ponto e o hematócrito em 3%. E o tempo de transfusão ele pode ser feito entre 1 e 4 horas, sendo que 4 horas é o máximo que a gente pode transfundir um concentrado de hemácias. Passando disso, ele perde então a sua validade. Agora, então, voltando para a nossa questão, que é uma senhora hipertensa, cardiopata, que está internada por choque séptico e tem uma hemoglobina de 5,1, a gente sabe, então, que ela tem, sim, uma indicação de receber transfusão de concentrado de hemácias. Porém, aqui, vamos entender por que as alternativas estão certas ou erradas. A letra A traz para a gente que deve preferir hemocomponente lavado. Não, a gente vai ver ao longo dessa aula qual que é a real indicação de hemocomponente lavado, mas eu já antecipo para vocês que não tem relação com o quadro clínico dessa paciente, tá? Letra B. Há indicação de transfusão de crioprecipitado? Não. O crio a gente vai usar quando tem hipofibrinogenemia, que não é o caso. A questão traz ali pra gente que o fibrinogênio está normal. Letra D. Traz pra gente que por conta do choque séptico, a gente deve transfundir plaquetas por conta da plaquetopenia.
também não é uma indicação de transfusão de plaquetas, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é transfundir o concentrado de hemácias, devendo cada unidade ser em 4 horas. Por quê? Justamente porque é uma paciente cardiopata, a gente não quer fazer uma sobrecarga volêmica nela. Então, a gente vai deixar esse concentrado de hemácias correr no maior tempo que é permitido pela nossa legislação brasileira, que é de 4 horas, tá bom? Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre plasma fresco congelado. Um paciente politraumatizado com tipagem sanguínea do grupo AB necessita de transfusão de plasma. Você libera plasma A, O, B ou AB. Então, vamos lá. O plasma, ele é a porção acelular do sangue que é obtida a partir de centrifugação do sangue total. Ele é baseado em água, carboidratos, lipídios, proteínas, sendo que dentro do universo das proteínas a gente tem albumina, fatores de coagulação e as globulinas, que são os nossos anticorpos. Deve ser completamente congelado em até 8 horas após a coleta, justamente para a gente conseguir preservar a função dos fatores de coagulação. Se após 8 horas da coleta de sangue do paciente eu for congelar, eu já perco a atividade dos fatores de coagulação, tá bom? E ele não possui anticorpos eritrocitários irregulares que tenham relevância clínica para a gente, tá? Quais são as indicações, então, do plasma fresco congelado? Um TP ou um TTPA acima de 1,5 vezes o normal, com sangramento ativo. Ou seja, se eu não tiver sangramento, ou se eu não for submeter o paciente a um procedimento invasivo, não tem por que a gente transfundir plasma nesses casos, tá bom? Reversão em catéter de emergência do uso de cumarínicos, mas vejam que só tem essa indicação se eu não tiver disponível o complexo protrombínico, tá? Se eu tiver o complexo protrombínico, ele que é a minha escolha, tá bom? Deficiência de antitrombina 3, deficiência de proteína C, de proteína S, na vigência de fenômenos trombóticos significativos, plasmaférese terapêutica na PTT e nos protocolos de transfusão maciça. A dose é entre 10 e 20 ml por quilo de peso do receptor e ele não deve ser usado para pacientes que têm alteração específica, por exemplo, uma hemofilia A, que a gente já sabe que a gente tem o concentrado do fator 8 em si. Então, eu não vou usar o plasma para corrigir a deficiência de fator desse paciente. Ele deve ser usado para tratamentos de distúrbios múltiplos da coagulação, tá? E não para alterações específicas, como hemofilia A, hemofilia B, doença de von Willebrand, tá bom? Então, vamos relembrar alguns pontos importantes. Ó, a gente tem aqui uma hemácia do grupo A. Isso quer dizer que essa hemácia ela tem na sua superfície o antígeno A. Tendo o antígeno A, não tendo o B, ele produz naturalmente anticorpos anti-B, mesmo que esse paciente nunca tenha sido exposto a uma hemácia B, ele nunca tenha sido transfundido. Esse é um anticorpo de produção natural que a gente fala, tá? Então, paciente que tem hemácia do grupo A vai produzir anti-B, paciente do grupo B vai produzir anti-A. Hemácia do grupo AB não vai produzir anticorpos. E hemácias do grupo A, que não tem nenhum antígeno na sua superfície, vai produzir tanto anticorpos anti-A quanto anticorpos anti-B. Agora, vamos trazer isso para o nosso mundo de transfusão, tá? Quando a gente está transfundindo hemácias, a gente deve olhar tanto a tipagem ABO quanto a tipagem RH. E aqui eu deixei para vocês toda a nossa tabelinha, mas para vocês verem depois com calma, tá bom? Vejam aqui que o AB positivo é o nosso doador universal, tá? E aqui, com relação ao plasma, o plasma a gente não precisa se preocupar com o RH, a gente avalia apenas a tipagem ABO. E aqui, então, vejam que o AB, ele é o doador universal, tá? Todos os pacientes que têm plasma AB podem receber, né? Podem doar para qualquer tipo sanguíneo. Então, voltando lá para a nossa questão. Vou deixar aqui a nossa colinha. Bom, o paciente, ele é do grupo sanguíneo AB, ou seja, ele tem, a gente pode liberar para ele plasma do grupo A? Não, porque o plasma A, ele vai ter anti-B, e o paciente, ele tem AB, não pode. Grupo O também não pode, porque o paciente do grupo O, ele produz anti-A e produz anti-B. O do grupo B, a gente também não pode liberar plasma B, porque ele produz anti-A. E agora, o que a gente sabe é que ele só pode receber plasma do grupo AB, já que o plasma do grupo AB não tem nenhum anticorpo
nele, tá bom? Bom, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o crio precipitado. O crio, ele é então indicado quando a gente tem hipofibrinogenemia, quando está abaixo de 100 miligramas por decilitro, ou também na deficiência do fator 13. Então lembrem que são apenas essas duas indicações que a gente tem de tratamento com o crio precipitado. Não existem outras. Então, ou fibrinogênio baixo, ou deficiência de fator 13, tá? Ele está contraindicado para o tratamento de hemofilia A e doença de von Willebrand, justamente porque a gente sabe que a gente já tem o concentrado dos fatores específicos para essas doenças. A dose que está recomendada para a gente é de 1 a 1,5 unidade para cada 10 kg de peso do receptor e o tempo de infusão é bem rápido, cerca de 30 minutos. Então, o homem de 56 anos foi internado para a realização de transplante cardíaco. As medicações imunossupressoras já foram iniciadas e a previsão é que a cirurgia aconteça nas próximas 8 a 12 horas. O hemograma mostra pra gente uma hemoglobina de 6,8 com um hematócrito de 22% e foi prescrita a transfusão de um concentrado de hemácias. A forma de prescrever é A. Hemácias irradiadas, deleucocitadas e lavadas, hemácias irradiadas e deleucocitadas ou hemácias deleucocitadas e lavadas. Então, gente, vamos entender um pouquinho do que são os procedimentos especiais e quais são as principais recomendações relacionadas a eles, tá? Bom, os principais, então, são a deleucocitação ou desleucocitação ou filtração, que nada mais é do que o processo de redução dos leucócitos da bolsa. Dessa forma, reduzindo os leucócitos da bolsa, a gente vai reduzir o risco de aloimunização, ou seja, de processos inflamatórios relacionados no receptor quando ele está recebendo ali a bolsa, e principalmente a prevenção de reação febril não hemolítica. A irradiação, ela visa então a inativação dos linfócitos T, prevenindo a doença do enxerto contra o hospedeiro associada à transfusão. E por fim, a lavagem, que vai ter o objetivo de redução do plasma, reduzindo assim o risco de reações alérgicas. Com relação, então, às indicações. A desleucocitação, ela vai ser mais indicada para hemoglobinopatias, para anemias hemolíticas hereditárias, para pacientes que já tiveram 2 ou mais reações febris não hemolíticas, pacientes que são candidatos a TMO, que têm imunodeficiências congênitas, transplante de órgãos, anemia plástica, leucemia aguda e para prevenção de CMV. Ou seja, sempre que eu tiver um paciente imunossuprimido ou politransfundido, eu já tenho indicação de fazer uma bolsa desleucocitada para ele, tá? Agora, com relação à irradiação, eu também vou transfundir, vou indicar ela quando eu estou diante de pacientes imunossuprimidos e também para pacientes para transfusões intrauterinas ou para bebezinhos prematuros de baixo peso, tá? Então, abaixo de 28 semanas ou que tem um baixo peso de 1.200 gramas, também está indicado fazer a irradiação. E além disso, quando tem algum grau de parentesco entre o doador e o receptor, por exemplo, uma irmã que está doando sangue para outra, a gente também tem indicação de fazer a irradiação dessa bolsa, tá bom? E por fim, a lavagem, que está indicada quando a gente tem um antecedente de reações alérgicas graves associadas à transfusão, que não foram evitadas com o uso de pré-medicações. Geralmente a gente pode fazer daí algum antialérgico associado a um antipirético e mesmo assim o paciente teve uma reação grave. E além disso, pacientes que têm deficiência de IgA, deficiência de aptoglobina ou deficiência de transferrina e que tenham história prévia à reação anafilática durante transfusões anteriores. Então, a lavagem vai estar indicada quando o paciente tiver uma reação alérgica grave ou deficiência de IgA. Então, voltando lá para a nossa questão, lembrando que ela não menciona sobre reações alérgicas prévias e nem deficiência de IgA, mas a gente já está diante de um paciente imunossuprimido, aqui fala para a gente que ele vai ser submetido a um transplante cardíaco, mas que as medicações imunossupressoras já foram iniciadas, ou seja, ele já é imunossuprimido. Nesse caso, não tem indicação da gente fazer um componente lavado para esse paciente, já que não temos menção à reação alérgica e nem deficiência de IgA. Agora, com relação à irradiação e à deleucocitação, ambas estão indicadas, já que a gente está diante de um paciente imunossuprimido, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre as reações transfusionais, começando com mais uma questãozinha. Um homem de 73 anos recebe transfusão de 3 concentrados de hemácia no pós-operatório de colecistectomia.
Ele evolui após 2 horas da última infusão com dispneia e queda da saturação arterial de oxigênio. É correto afirmar que a principal hipótese para esse paciente é de reação hemolítica aguda, sendo a dispneia o seu sintoma mais precoce. Trale e taco são diagnósticos diferenciais dessa situação, não sendo possível a diferenciação entre as duas a partir do quadro clínico. Letra C. Independentemente do diagnóstico de trale ou taco, as duas reações apresentam boa resposta terapêutica com o uso de diuréticos de alça. E letra D. Apesar de não ser possível a diferenciação entre trale e taco, sabe-se que esse paciente apresenta uma reação transfusional imunomediada. Então, bora lá. Vamos conversar um pouquinho sobre reações transfusionais. Bom, mesmo independente da correta indicação da transfusão, a reação transfusional ela pode ocorrer. E lembrando então que a transfusão ela é sempre um evento que vai acarretar riscos e benefícios ao receptor, tá? Então é algo que pode acontecer de uma forma geral. A gente deve sempre ficar muito atento nos pacientes que estão recebendo transfusão de hemocomponentes. E essas reações elas devem ser prontamente reconhecidas. A definição, então, de reação transfusional é qualquer intercorrência relacionada à transfusão de um hemocomponente, que pode ser durante ou após a sua administração. Elas podem ocorrer independentemente da sua correta indicação, e a gente classifica elas de duas formas. Com relação à temporalidade, então se elas são imediatas, ou seja, ocorrem até 24 horas da transfusão, ou tardias, que ocorrem após 24 horas da transfusão. E além disso, a gente também classifica entre imunológicas e não imunológicas. Então agora, pegando aqui as reações imediatas, ou seja, que ocorrem com menos de 24 horas. Aqui a gente tem uma coluna que são as reações imunes e as reações não imunes. Com relação às transfusões imunes, às reações imunes, o que vocês devem lembrar é da reação febril não hemolítica, que é a reação transfusional mais comum que nós temos, e também da lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, que é a trale. Com relação às alterações não imunes, o que vocês devem lembrar é a TACO, que é a sobrecarga volêmica associada à transfusão, e também a contaminação bacteriana. Já com relação às reações transfusionais tardias, ou seja, acima de 24 horas, o que eu recomendo que vocês lembrem mais, que vocês estudem mais, é com relação à aloimunização eritrocitária e também com relação à doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusão, tá? Bom, então aqui as principais reações transfusionais são reação febril não hemolítica, que é a mais comum, TACO, trale, reação hemolítica e reação alérgica, tá? Começando então com a nossa reação febril não hemolítica, que é a reação transfusional mais comum, que ela vai ter um tipo de reação de hipersensibilidade do tipo 2. Ela ocorre devido à presença de anticorpos contra os antígenos HLA do doador. Ela geralmente ocorre ao final da transfusão e os principais sinais e sintomas dela são febre, calafrios, dor lombar leve. E a gente deve sempre afastar que tem algum sinal de contaminação bacteriana, já que é um paciente que está com febre durante ou logo após a transfusão. Então, a gente vai sempre tomar as medidas que são recomendadas, ou seja, a gente vai interromper a transfusão, a gente vai colher hemoculturas, a gente vai colher uma amostra para levar de volta para o laboratório para a gente fazer os testes de novo dessa bolsa e depois descartá-la, tá? Com relação à reação alérgica, ela é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, que é dividida em 3 estágios: leve, moderada e grave. Sendo que leve a gente tem só alterações cutâneas, como urticária, placas eritematosas, prurido, nada muito chamativo. A gente tem também uma reação moderada, quando a gente pode ter o edema de Quincke, que é o angioedema, o broncoespasmo e também diarreia. E grave quando a gente tem um choque anafilático, tá? E o risco de ter reação alérgica, ele aumenta em pacientes que têm deficiência de IgA. Então, é algo que a gente deve sempre ficar atento. Pacientes que têm deficiência de IgA, a gente deve lançar mão de medidas que vão prevenir reação alérgica, como a lavagem da bolsa, tá? E agora vamos conversar sobre a trale, que é a Transfusion-Related Acute Lung Injury, que é uma lesão pulmonar relacionada, então, à transfusão, que pode ocorrer com qualquer hemocomponente que contém a plasma, mas justamente por ser uma alteração que está relacionada com anticorpos que estão no plasma, ela é muito mais frequente com
transfusão de plasma e de plaquetas do que com um concentrado de hemácias. Ela pode ser moderada a grave, geralmente ela desenvolve-se de 2 a 6 horas após o término da transfusão. Ela ocorre devido à transfusão de anticorpos anti-HLA que estão presentes no plasma do doador, tá? E os anticorpos, eles vão se ligar então com os leucócitos do receptor e gerando uma série de cascatas inflamatórias, aumentando a permeabilidade vascular, fazendo com que gere um edema pulmonar, que é realmente o que vai desencadear todos os sintomas do paciente. Como que a gente pode, então, prevenir a ocorrência de trale? É utilizando plasma, crioprecipitado e plaquetas, preferencialmente de doadores do sexo masculino ou doadoras do sexo feminino que são nuligestas, já que a gente sabe que a cada gestação aumenta o risco da mulher desenvolver anticorpos anti-HLA, justamente porque ela está desenvolvendo ali uma pessoinha dentro dela que tem um HLA diferente do dela. Então ela vai reconhecer aquele HLA, aquele sangue como sendo diferente do dela e vai produzir anticorpos anti-HLA. Dessa forma, se eu pegar um doador do sexo masculino ou uma doadora do sexo feminino, mas que nunca tenha gestado, eu vou reduzir o risco de causar trale no meu receptor, tá bom? E aqui, então, vocês podem ver que a imagem, a figura, né, do raio-x do trale é muito semelhante a um edema agudo de pulmão. Então, que pode ser a ocorrência também da TACO, que a gente vai conversar mais para frente. Mas os principais sinais e sintomas relacionados à trale são dispneia, hipoxemia, infiltrado pulmonar bilateral, hipotensão e febre. Bom, e agora vamos conversar um pouquinho sobre a TACO, que é o edema pulmonar decorrente de sobrecarga volêmica. Então aqui é naquele contexto de o paciente que não tem, talvez, um coração muito bom, que não aguenta um volume, ou que a gente transfunde um excesso de componentes para ele, que vai gerar como se fosse mesmo um edema agudo de pulmão. O tratamento ele é muito semelhante ao edema pulmonar cardiogênico e tem uma boa resposta aos diuréticos de alta. Os critérios diagnósticos, então, da TACO é na presença de falência respiratória aguda ou de um paciente que já tenha uma falência respiratória, mas que ele piore esse processo, que tenha uma evidência de edema pulmonar, que pode ser tanto no exame físico quanto por imagem, aumento do BNP ou do pró-BNP, e que a gente não tenha nenhuma outra causa que justifique essa alteração do paciente. Mas agora, o que tanto para a vida quanto para as provas é fundamental é a gente entender as diferenças entre trale e TACO. E tem algumas delas que vão fazer a gente entender melhor. Com relação ao tempo de início, geralmente trale ocorre de uma forma mais precoce do que a TACO. A TACO ela ocorre durante a transfusão ou até 6 horas após, enquanto que TACO pode ocorrer até 12 horas após o término da transfusão. A febre ela pode estar presente na trale, mas geralmente ela não está presente na TACO. A pressão arterial, geralmente o paciente tem hipotensão quando está relacionado à trale, justamente por conta do processo inflamatório que é gerado. Enquanto que na TACO é muito mais comum o paciente estar hipertenso, porque é basicamente um edema agudo de pulmão que acontece ali. Os sintomas respiratórios são iguais, dispneia em ambos. A fração de ejeção geralmente é normal nos pacientes com trale e geralmente é reduzido na TACO. Resposta diurético ela é presente apenas em pacientes que têm TACO. Alteração de BNP e de pró-BNP apenas na TACO também, trale não vai ter. E o raio-x de tórax é igual, ambos mostrando um infiltrado bilateral. Então, o que tem que lembrar é que trale não tem sinais de sobrecarga volêmica, enquanto que TACO tem sinais de sobrecarga volêmica. A trale, o tratamento é de suporte, geralmente um UTI, enquanto que TACO, o manejo é de edema agudo de pulmão, exatamente igual, tá? Bora dar diurético para esse paciente, ventilação com pressão positiva, enfim. Geralmente tem uma boa resposta. Então, voltando lá para a nossa questãozinha, o que traz para a gente é que trale e TACO, eles são diagnósticos diferenciais dessa situação, já que é um senhor idoso que recebeu 3 concentradas de hemácia no pós-operatório de uma colecistectomia, mas que a gente não consegue diferenciar elas a partir do quadro clínico apenas. A gente precisa de outras situações. Nesse contexto do paciente, muito provavelmente a gente está diante de um quadro de TACO, já que ele recebeu 3 concentrados de hemácia. Cada concentrado de hemácias tem aí na média de 300 até 400 ml, ou seja, ele recebeu mais de 1 litro de sangue, o que deve sim ter causado uma sobrecarga volêmica nesse paciente e um edema agudo de pulmão associado. Mas, baseado apenas no quadro clínico, a gente não consegue diferenciar uma situação da outra, tá bom? Bom, e agora, então, quais são as condutas frente a uma reação transfusional? O que a gente deve fazer
imediatamente. A gente deve parar a transfusão, a gente deve manter um acesso venoso com soro fisiológico nesse paciente, a gente tem que notificar tanto o médico do paciente quanto o médico do banco de sangue, a gente vai então devolver a bolsa que estava sendo transfundida com o equipo de transfusão para o banco de sangue, porque nesses casos o banco de sangue vai repetir todos os testes na bolsa de compatibilidade, repetir culturas. E caso a gente tenha febre associado, né, a esse quadro de transfusão, esse quadro da reação transfusional, a gente deve sim pensar tanto em reação hemolítica aguda quanto em contaminação bacteriana. Por isso a gente precisa colher hemoculturas tanto do paciente quanto da bolsa. E também ficar de olho nesse paciente se depois, nos próximos minutos, próximas horas, ele não vai desenvolver sinais e sintomas relacionados com reação hemolítica, como dor lombar, hemoglobinúria, queda de hemoglobina, apesar da transfusão, tá bom? Então é um paciente que a gente fica aí mais de olho nas próximas horas e até dias, tá bom? Bom, então o que vocês têm que lembrar dessa aula? Com relação aos procedimentos especiais, a deleucocitação ou a filtração é o processo que a gente vai então reduzir os leucócitos da bolsa com o objetivo de prevenção da aloimunização. É um processo que está indicado em pacientes imunodeprimidos e politransfundidos. A irradiação, ela vai ser indicada na prevenção de doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional em pacientes imunossuprimidos. E a lavagem vai estar indicada para prevenção de reação alérgica, especialmente em pacientes que já tiveram reação alérgica prévia grave antes, ou pacientes que têm deficiência de IgA. Com relação às reações transfusionais, o que a gente deve lembrar é que a reação febril não hemolítica é a mais comum de todas. A gente deve sempre afastar que tenha um caso de contaminação bacteriana nos pacientes que apresentam febre. Que ataque está relacionado com sobrecarga volêmica. A trale é a lesão pulmonar relacionada à transfusão, que ocorre devido a anticorpos anti-HLA que estão presentes no plasma do doador, tá? Reações alérgicas e reação hemolítica. Bom, era isso que eu tinha preparado para vocês. Caso tenha ficado qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau!